12 anos, isso. Compara as duas palavrinhas 12 anos, com a palavrinha logo do versículo 29. Compara 12 anos com a palavra logo, versículo 29. Essa palavra logo do Evangelho de Marcos aparece muitas e muitas vezes. Eu não vou saber aqui, agora, não sei se está anotado aqui, quantas vezes a palavra logo aparece no Evangelho de Marcos. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, então estou tentando ser o mais breve possível, embora seja difícil, tanto por causa do texto, como também porque eu não tenho essa facilidade, né? Mas eu achei aqui, ó, essa palavra logo, ela aparece aqui no Evangelho de Marcos 42 vezes. 42 vezes, pelo menos a informação que eu tenho. 42 vezes. Porque é o Evangelho da ação. É o Evangelho de Jesus executando coisas, fazendo coisas imediatamente, ou quase imediatamente. Então, 12 anos com hemorragia, e logo que ela toca em Jesus, ela fica curada. Olha o tempo da saga dessa mulher, sofrendo essa hemorragia, padecendo na mão de vários médicos, buscando recursos suficientes para poder sanar, resolver o seu problema. Então olha o tempo que essa mulher conviveu com essas tentativas, 12 anos, aproximadamente. E olha o tempo que durou para ela resolver o seu problema ao tocar na veste de Jesus. Logo, imediatamente. Questão de segundos. Poucos segundos. Ela toca na veste de Jesus e ela sente imediatamente que algo acontece no seu corpo. Alguma coisa aconteceu. Não é que ela sentiu que o sangue parou de correr. Não é que ela sentiu que o sangue parou de jorrar, não sei. Né? Mas ela sentiu que algo acontece no corpo dela. Alguma coisa. Foi um efeito imediato que nenhum remédio pode provocar. Foi um efeito imediato que nenhuma droga conhecida pode produzir. Diz aqui que ela logo viu que estava curada da sua hemorragia. Porque diz que logo se lhe estancou. Ela sentiu no corpo alguma coisa, mas o texto diz que a hemorragia foi estancada imediatamente. Tocou, curado na hora. Olha que maravilha, coisa maravilhosa. Você conhece alguém que tem a capacidade de tocar em você, ou de você tocar nessa pessoa, e você ser curada imediatamente após conviver anos e anos e anos com uma doença praticamente incurável, crônica, uma doença com a qual você convive 24 horas como se fosse sua própria sombra? Você conhece alguém semelhante a Jesus? Você conhece alguém em quem você possa tocar e acontecer o que aconteceu com essa mulher? Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Evidente que a pergunta de Jesus foi muito, não sei se foi desapropriada, não sei qual palavra que eu uso aqui, meio ilógica, meio imprópria, né? Ilógica. Por que Jesus pergunta quem me tocou nas vestes e a sua pergunta foi meio ilógica? Foi meio, pelo menos aparentemente, né, humanamente falando, a gente não está, né, longe de nós estarmos julgando aqui, e o texto vai dizer que não tem nenhuma possibilidade de fazer isso, nem intenção no nosso coração, mas assim, por que Jesus faz uma pergunta dessa? E a pergunta de Jesus foi tão assim absurda, aparentemente absurda, que os discípulos responderam em sequência, numa sequência lógica. A resposta evidente seria essa aqui. Não tem outra resposta.
Não havia outra resposta que alguém pudesse dar à pergunta de Jesus, senão a resposta que os discípulos deram. Senhor, só faltaram falar assim, pelo amor de Deus, o Senhor está vendo que a multidão te aperta, você está vendo que todo mundo está te apertando, te espremendo, te comprimindo, não tem ninguém aqui que não tem que tocar no Senhor, se encostar, né? E o Senhor pergunta, quem me tocou? Por favor, faça-me o favor. Não falaram isso, né? Porque não falaram um negócio desse para Jesus? Mas Jesus vem e dá continuidade e pergunta assim, quem me tocou? Aí ele não pergunta para os discípulos. A pergunta que ele está fazendo não é para os discípulos. Ou pode até ser, no versículo 30, aqui no finalzinho, que ele tenha perguntado para os discípulos, porque eles estavam o tempo todo ali olhando e tal. 12 discípulos, né? Não eram os seguranças de Jesus, embora até Pedro tenha tentado fazer isso lá no jardim da Getsemane, quando o pessoal lá foi para prender Jesus. Ele puxou a espada lá e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas os discípulos estavam ali para ajudar, estavam ali, né, gerenciando a situação e olhando e tentando afastar as pessoas e tudo bem. Então é bem provável que a primeira pergunta, quem me tocou nas vestes, tenha sido feita aos discípulos. E a segunda vez que Jesus pergunta no final do versículo 31, quem me tocou, pode ter sido para a pessoa que Jesus realmente queria identificar como sendo a pessoa que havia lhe tocado. E diz aqui que ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Ele persistiu na procura. E aí a mulher atemorizada, diz o texto aqui, né? Tremendo, não de fraqueza, não debilmente, fisicamente falando, como ela estava na condição anterior, antes de tocar em Jesus. Diz aqui que ela veio consciente de que alguma coisa havia acontecido com ela, prostrou-se diante de Jesus. Como se fosse assim, por favor, não faça nada comigo, não me denuncie, tem misericórdia de mim, compadece de mim, puxa vida, eu não fiz nenhum mal, eu não sou capaz de fazer mal a ninguém, eu não fiz nada de errado, por favor, deixa eu ir embora para casa. Porque ela bem pensou, é bem provável que ela tenha pensado mal de Jesus, que Jesus ia pegar, expô-la, né? Iria denunciá-la às autoridades, mandar prendê-la, mas não era essa a intenção de Jesus. Ela não conhecia tanto Jesus, ela teve informação suficiente para que ela resolvesse o seu problema, mas ela ainda ia conhecer muito a Jesus, tinha muita coisa que ela precisava saber a respeito de Jesus, que ia fazer com que ela nunca mais tivesse medo de Jesus, ficasse tremendo diante de Jesus, se ajoelhasse diante de Jesus com medo de receber um castigo. Ela tinha muito que saber a respeito de Jesus, mas naquele momento não era suficiente, não dava tempo. A gente precisa de tempo para conhecer Jesus. Ela teria que conviver mais com Jesus, ela teria que andar mais perto de Jesus, ela teria que permanecer andando com Jesus. Não deu tempo aqui suficiente para que ela o conhecesse, mas conheceu um pouquinho, porque ele veio e lhe respondeu muito contrário àquilo que ela esperava que ele respondesse. O texto diz aqui que ela contou toda a verdade para Jesus, e ele, ao invés de castigá-la, ao invés de denunciá-la às autoridades, ao invés de repreendê-la, ao invés de dar nela uma bronca, como de repente ela estivesse esperando, a primeira coisa que Jesus faz, chama ela de filha. Jesus a trata com carinho. Jesus olha para ela como alguém que precisava ser tratada com ternura, com amor, com misericórdia, com compaixão. E procurou tranquilizá-la, dizendo, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. O fato de você ter crido em mim foi o divisor de águas da sua vida. A fé que você depositou em mim mudou a sua história. Te trouxe a solução que tanto você procurou, não somente agora, mas por toda a sua vida, ou pelo menos durante 12 anos.
Fica tranquila, filha. Vai-te em paz. Não precisa ter medo, não precisa se atemorizar. Você ainda não me conhece. Vai-te em paz e permanece curada. Em outras palavras, fica livre do teu mal. Ela já havia sido curada, mas Jesus disse o seguinte: olha, a partir de hoje, nunca mais você vai ficar doente, pelo menos do jeito que você vivia por cerca de 12 anos doente. Então, a gente está terminando, né? Um texto muito, muito bom, muito, assim, capaz de trazer esperança, né? Eu não sei você que está me ouvindo, eu vou colocar um título depois nesse texto aí, nesse vídeo, para chamar, despertar um pouquinho a sua curiosidade, a sua não, né, que você está me assistindo, mas outras pessoas que porventura vão abrir esse vídeo, assistir. Mas olha que texto importante, né? Talvez você esteja numa situação semelhante a dessa mulher, e isso é o que Jesus pode começar a fazer por você. Não vou dizer que é a única coisa que Jesus pode fazer por você, não. Eu vou dizer que é o que Jesus pode começar a fazer com a sua vida. Tá certo? Meu nome é Paulo, o canal se chama Conhecendo as Escrituras e o Poder de Deus. Eu tenho uma vinheta que eu criei, simples, meu filho fez para mim. O vídeo não é um vídeo que tem edições, né? Você está vendo que ele está puro aí. Mas eu creio que é um vídeo suficiente para mudar a sua vida. Você não vai ouvir isso que eu estou te falando aqui em muitos outros vídeos, você não vai assistir, não vai ouvir essas coisas, não que eu seja especial, né? Eu peguei o texto da palavra de Deus, e uma das coisas que nós mais precisamos é de alguém que abra a Bíblia, exponha o texto, explique para nós e mostre como que essas coisas podem se contextualizar na nossa própria experiência. Então essa é a palavra de Deus. Isso é o que Deus gostaria que você ouvisse nesse momento. Essa é a vontade de Deus nesse momento para você. Então eu te peço que você curta o vídeo, né? Vocês sabem como é que funciona aqui o YouTube, e que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque eu tenho certeza que ele vai fazer muito bem a muita gente que esteja numa situação semelhante à sua. Se você não está passando por uma situação semelhante a dessa mulher, mas eu tenho certeza que alguma coisa que foi falada aqui serviu para você. Essa é a minha oração, que Deus abra o seu entendimento para que você possa ver em Jesus alguém singular, como nenhuma outra pessoa jamais existiu e jamais existirá. Quero fazer uma oração por você, pedir pela sua vida e que Deus venha te abençoar, tá? Vou fazer uma oração breve. Senhor, eu quero te entregar a vida dessa pessoa que está me ouvindo, assistindo esse vídeo. Te peço que o Senhor toque na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, da mesma forma que essa mulher foi tocada. Te peço que o Senhor se revele a esse homem, essa mulher, essa pessoa que está me vendo nesse momento, assistindo esse vídeo, e permita que a sua vida seja também radicalmente mudada, radicalmente transformada, que ela possa experimentar, meu Deus, uma definição histórica na sua vida para melhor. Revela-te a essa pessoa, que ela te conheça mais, que ela ouça mais a respeito do Senhor, por iniciativa própria, primeiro, e através de outras pessoas. Permita, Senhor, que essas palavras que foram ditas permaneçam no coração dessa pessoa, produzam frutos, efeitos transformadores, não somente, meu Deus, para afetar a sua vida no momento que ela está vivendo, mas também quando ela partir desse mundo. No nome do Senhor Jesus eu faço essa oração, crendo que o Senhor vai atender a oração que está sendo feita nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então Deus te abençoe, tá? A gente se vê numa outra oportunidade. Assim, você vai lá e clica também naquele sininho, né, para ativar as notificações, porque na hora que eu gravar um vídeo, você vai ser informado, né, de que nós temos um outro vídeo. Então Deus te abençoe em nome de Jesus.